Rapaziada, relaxamento, falta de foco e os velhos problemas, meus amigos. Relaxamento, falta de foco e os velhos problemas. Flamengo perde pro São Paulo 2-1. Cara, não tava no roteiro empatar esse jogo. Imagina perder. Cara, de verdade, esse foi um jogo que o Flamengo jogou 3 pontos fora. Jogou 3 pontos fora. Cara, o jogo de ontem pra mim foi feio, velho. Porque o Flamengo relaxou. O Flamengo fazia uma partida ok. Velhos problemas, a gente vai falar sobre isso. Velhos problemas. Fazia uma partida ok. Fez 1-0 numa jogada que eu tava o primeiro tempo. Cara, procura o Pedro. Procura o Pedro. Aí o Flamengo tem tanto azar quando o Plata faz um gol, o time não ganha. E o São Paulo, cara, aí a zaga falha, falta de foco, relaxamento. O Flamengo fez 1-0, achou que o jogo tava ganho. Parou de jogar. Não, continua o mesmo controle. ABC e o pênalti. Vou falar um negócio pra vocês, rapaziada. Eu já falei isso lá no outro canal. Os caras vão me xingar. Eu não sou muito fã desses pênalti fofo, velho. Ah, tem um toque. Tem, mas um toque tão fofo. Mas eu, por exemplo, eu fico muito dividido. É um lance por trás. Realmente, na regra, fala que por trás o jogador adversário tem que ter cuidado. Ele toca o Arrascaeta por trás. É um toque leve, mas é um toque. Eu fico dividido. Eu não, já falei sobre isso lá no outro. Eu não sou muito fã de marcar esses pênalti fofo. Mas é um toque por trás. Aí você fica nisso aí, aquela zona cinzenta. Agora, beleza. Foi pênalti. O Flamengo perdeu por carrinho não marcar o pênalti. Aí vocês querem discutir o pênalti ou os problemas do time? Vocês escolhem. Primeiramente, falar do Marcos Antônio. Porque, ó, desejo do cara é jogar no Flamengo. Aí o São Paulo avisa valor de Caio Jorge pelo Marcos Antônio. Entendeu? Os caras estão de zoeira, mano. Aí vamos lá. Aí 25 milhões de euros. Me chupa, São Paulo. É capaz de chupar mesmo, né? Mas beleza. Me chupa, São Paulo. Entendeu? Aí o Venei, ó. O Flamengo sabe que por menos de 8 milhões de euros o São Paulo não fará negócio. Brother, 9, ó. Já até falei. 9 milhões de euros e manda o Alan pra lá emprestado. Pronto, acabou-se. Acabou. É, gente, é o dobro que o São Paulo pagou e manda o Alan emprestado. Entendeu? Pronto. Pega, assume a dívida, dá a compensação, que é o dobro que pagou. O negócio a se fazer é esse. O negócio. Valor que o São Paulo pagou, dá o dobro na mão de São Paulo, empresta o Alan e acabou. Negócio. Agora, 25 milhões de euros, pelo amor de Deus, esse é o problema do dinheiro do Flamengo. Todo mundo quer explorar, aí fica vazando pra mídia esses valores absurdos. Isso lá tem senso, cara. Gente, 25 milhões de euros, nem a Arábia Saudita paga no Marcos Antônio na Europa. Cara, eu garanto pra você, não tem um time no mundo hoje que paga 15 no Marcos Antônio. Que lá, quiçá 25. Ah, me mama. Esse é o problema. No Brasil agora todo mundo vai ver o Flamengo como um escapação para escapatório de dívida. Eu lhe garanto, na Europa não tem um time que paga 15. Imagina 25. Na Arábia Saudita, nem Rússia, nem nada. Olha o preço do Jojo, velho. O Jojo não custou 25, me chupa São Paulo. Rapaz de. Enfim. Ah, pelo amor de Deus. Na ABC, tá sendo clubista. Pelo amor de Deus, cara. 25 milhões de euros. Aqui, ó. O Fla sabe que por menos de 8 milhões de euros o São Paulo não fará negócio. Pra mim, o negócio é 4.5, a opção, né? 4.2, né? Diz que é 4. Pronto, 4.5. Dá o dobro, assume lá a dívida, dá a compensação, né? Que é 4.5. Aí fica lá, o São Paulo faz 50% de lucro do jogador e recebe o Alan emprestado. Esse é o negócio a se fazer. Passou disso, é loucura. E estão fazendo o Flamengo de besta. Essa não é a intenção aqui nesse canal, né? Enfim, rapaziada, vamos lá. Flamengo e São Paulo. A gente já sabe que o Flamengo, toda vez que pega uma linha de 5, é uma dificuldade de entrar.
O Flamengo começa com mais posse de bola, com muito controle, e um Everton Cebolinha muito aceso. O Everton Cebolinha muito bem. Vamos lá. Ainda bem que o Paquetá foi contratado. O Flamengo começa bem, atacando ali, controle, o Cebolinha. Só que, duas coisas. Carrascal perde o gol que ele não pode perder, ou seja, arame liso. Ataque do Flamengo. E o Flamengo pecava muito em não envolver o Pedro. O Pedro estava muito isolado. E eu nem achava que ele estava pregado na área. O Pedro, ó, gente, o Pedro até saía para fazer o pivô. Ó, ele saía da área, ó. Ele saía, só que o Flamengo não procurava ele. O Carrascal estava muito longe do Pedro. Uma coisa que eu percebi, o Carrascal muito longe do Pedro. O Carrascal, ele quer muito conectar com os volantes, porque ele esquece do 9. Aí o Plata pela direita faz papel tático ali interessante. O Cebolinha muito vivo. O time procurava ele. Você vê os dois volantes muito lado a lado. Aí, rapaziada, você vê, o Flamengo fica no 3-2-5. 3-2-5. Por que o Flamengo tem dificuldade contra uma linha de 5? 3 da construção. O Alexandro solta mais o Varela. Só que o Varela também não é um cara que faz muita ultrapassagem, mas ele solta um pouco mais. 2 no meio campo. O Everton Araújo e o Pulgar sempre lado a lado. Aí fica 5 no ataque. A linha do adversário é de quê? É uma linha de 5. Aí fica. Tem muito homem a homem. O Crespo falou sobre isso. Tem muito homem a homem. Aí quando ficava nesse homem a homem, aí você. Por isso que o Cebolinha se destacava, que ele estava ganhando o duelo do homem dele. E obviamente o São Paulo já tem uma linha de 5, ainda tem a cobertura do bloco baixo. O São Paulo ficava. Gente, o São Paulo nem bloco médio marcou. O São Paulo marcou de bloco baixo, recuando todo mundo no último terço. Aí o Flamengo com dificuldade de criar grande chance. Quando cria, o Carrascal perde. Aí você vê que depois dos 30 o jogo já não ficou muito controlado. O São Paulo começou a dar umas escapadas. Normal, contra-ataque. O que eu ficava puto é, procura mais o Pedro. Procura mais o Pedro. O Flamengo isolou muito o Pedro. O Pedro não participava do jogo. O Pedro era praticamente um a menos e não por culpa dele. O time procurava, pô. E eu olhava o Pedro e tá saindo da área. Por que os caras não estão procurando ele? Aí, segundo tempo, o São Paulo até volta melhor. Ali tentando dar uma animada no jogo, tentando colocar. Aí uma bela jogada. Porque você vê, o Alexandre, quando centralizou, ó, o Alexandre faz parte do quê? A parte lá de construção de 3. Quando o Alexandre avança. Silêncio, Alexa. Alexa, silêncio. Aí, como o Alexandre avança. Eu falei Alex. Aí, ó, tá vendo? Alex ficou aqui. Quando o Alexandre avançou. Aí veio por dentro, acharam o Pedro. Aí o Pedro vai lá e o Plata tira do Rafael 1-0. 1-0 pro Flamengo. 1-0, cara. Retém a posse de bola. Não faz loucura e vamos pro segundo. Manter ligado no jogo. Aí o Flamengo desliga. O Enzo Dias sozinho. Zero marcação. Varela muito passivo. Cruzamento. Aí o Luciano entre os dois zagueiros. Empata o jogo. Quando o São Paulo empata o jogo, o momento da partida muda. O clima, a torcida vem, São Paulo, esse o que lá, e o Flamengo desfocou. Que é maior sinal de desfoque? A falha do Pulgar. Pulgar falha. Muito feio. Muito feio. Danielzinho vai lá e faz 2-1. Caiu no pé dele o gol. Aí depois do 2-1, aí já depois do empate, né? Já tinha colocado o Lino e o Bruno Henrique. É isso, rapaziada. O Flamengo, não achei que o Flamengo nem criou muitas oportunidades. O Flamengo tem dificuldade, o Flamengo tem falta mordida ofensiva no Flamengo. O Flamengo tem os sérios problemas, falta mordida ofensiva. Falta gente mais malvada no último terço. Os velhos problemas. E o desfoque, estrelismo, salto alto.
Eu deixo com vocês o que vocês acharem. O que vocês acharem. Mas o primeiro gol não pode. Na dupla de zaga, ela entra no meio dos dois. Ninguém fecha, ninguém nada. Mas o Flamengo parou de jogar. O Flamengo faz 1-0. Você vê que o time agora tá ganho. Não pode. Time experiente assim fazer isso. Não pode. Acho que o Pulgar não fez uma boa partida. Nem foi muito pela falha, não. Achei que ele não fez uma boa partida. O Everton Araújo, cara. O Everton Araújo, gente, ele é um jogador que ele cumpre o que o Felipe Luiz quer que ele cumpre. Só que ele não é o jogador que dá o algo a mais, que ele avança. Porque o Pulgar defensivamente é muito bom, apesar que entregou o paçoca, né? Defensivamente que o Pulgar é um cara que cobre muito campo. Olha o mapa de calor do Pulgar, ó. Cobre muito campo. Desarma. O Everton Araújo é um cara que você vê que, ó, já é mais ali na dele, tocando. Ele faz a cobertura, ele marca. Ele é um jogador que dá. O Everton Araújo é um jogador de sustentação no meio-campo. Ele não te dá o algo a mais. Por isso que eu acho que, por exemplo, um Pulgar, tinha assim, ó, Pulgar e Paquetá. O Paquetá poderia descolar um pouco mais do Pulgar e ser um elemento surpresa. Talvez com o Paquetá, o Flamengo viraria um 4-3-3 e colocaria 6 na última linha do São Paulo e agredia mais. Era uma posição que eu queria. Obviamente, antes do Paquetá, né? Eu gostava muito do nome do John pra ser esse cara de elemento surpresa. Tá vindo agora o Paquetá. Vamos ver como é que o Felipe Luiz vai armar isso aí. Se possível, já queria ver o Paquetá contra o Internacional. Se possível, my friend, entendeu? Já queria ver ele contra o Internacional. Belezinha? Jorginho foi expulso porque ficou revoltado com a arbitragem. Aí teve o lance do pênalti. Mas o Flamengo tem problemas. É que quando perde, é porque o Flamengo ganha bola parada e vai achando uns golzinhos ali. Mas o Flamengo tem problemas no último terço, rapaziada. O Flamengo tem problemas. E muitos desses problemas foram mascarados por bolas paradas e a grande temporada do Arrascaeta. Não se esqueçam disso. Falta mais jogador malvado no último terço. O Flamengo tem muito jogador bonzinho no último terço. Os malvados são Pedro, Arrascaeta. O Bruno Henrique é um cara que tem muita estrela, tem muito gol importante. Mas o Bruno Henrique já não é mais o mesmo cara. Plata, Carrascal, o Cebolinha mais o Lino. O Flamengo tem muito jogador fofo no último terço. E eles sabe qual é o mais impressionante? Eles sabem disso. A diretoria do Flamengo, acho que o Boto... Porque essa busca louca pelo Caio Jorge não era nada. Mas o Flamengo tem que acordar. 3 pontos jogados fora. Agora tem aí a Supercopa. Tentar assinar a Supercopa. Acho que não ser Paquetá na Supercopa é difícil. Mas eu já queria ver o Paquetá contra o Internacional. Belezinha? O Flamengo pega aí o Corinthians na Supercopa. Um título acalmaria um pouco o ambiente. Tamo junto.